à Missão Amai, curso teológico. Sou o pastor Sandro e vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os evangelhos. E hoje em especial vamos iniciar aí, não vou iniciar numa ordem cronológica, mas vou iniciar numa ordem bíblica mesmo, começando com o evangelho de Mateus. Vamos aprender algumas singularidades, algo específico sobre esse livro tão importante que é o evangelho de Mateus. Quer que você tome nota, pegue o seu caderno, se prepare para termos uma aula bem gostosa em nome do Senhor Jesus. Lembrando que o evangelho de Mateus é um livro do Novo Testamento, ele é o principal evangelho que era utilizado na época da igreja primitiva. E através do evangelho de Mateus, todo cristão verdadeiro, instruído a cumprir com gratidão o serviço de anunciar o reino de Deus, era usado esses escritos aqui do evangelho de Mateus. Ele acontece também com os outros evangelhos. O livro de Mateus não consta, na verdade, o nome do seu autor, mas a tradição cristã atribuiu a Mateus, também chamado de Levi, um dos 12 apóstolos. Após o século XVIII, alguns críticos começaram a contestar a autoria do primeiro evangelho. Eles passaram a sugerir que o verdadeiro autor foi um cristão anônimo do século I, e que talvez tenha sido utilizado alguns manuscritos originalmente dele. Um dos pontos mais discutidos entre todos os críticos é a dificuldade que existe com relação ao idioma em que o evangelho de Mateus foi escrito. Existe uma possibilidade que o evangelho de Mateus tenha sido escrito só uma parte em hebraico e outra parte no grego. Mas seja qual for a verdade, que existe os seus argumentos ou não, realmente convincentes para que de fato entendamos que a autoria do evangelho de Mateus é pelo próprio Mateus seja contestado. Assim, o apóstolo Mateus ele continua sendo o autor mais aceito entre os estudiosos, desde os mais antigos até os mais modernos. Mesmo que haja uma certa dificuldade em se determinar com exatidão a sua autoria, nada esconde a verdade que o próprio Espírito de Deus é o principal autor deste evangelho. Assim como toda a palavra de Deus, temos que sempre entender de que Deus usa homens. Deus não tem uma varinha de condão que vai dando ordens para que sejam feitas tudo à sua vontade. Ele realiza a sua vontade através de homens, que é a excelência da sua função, para darem continuidade no seu propósito, ou seja, para que possamos chegar à perfeição do nosso Senhor. Mas quais são os destinatários originais do evangelho de Mateus? Bem, provavelmente o evangelho de Mateus teve como destinatário a igreja de Antioquia, que na verdade foi uma das primeiras a serem chamadas, que existe um nome, comumente aceito como cristão. Então essa era uma congregação formada por judeus gentios e que está registrado lá em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 15. Alguns detalhes do próprio evangelho de Mateus demonstram que haviam muitos judeus entre os destinatários originais. E se você fizer aí uma análise clara, você fazer uma leitura, a qual eu recomendo que você leia o livro do evangelho de Mateus, vai entender claramente de que Mateus ele usa uma visão pós-evangelho para destinar a história de Jesus para os judeus. E olha que coisa interessante, quando você começa o evangelho de Mateus, já percebe que ele começa a associar toda a geração de Jesus desde Abraão, como falamos nas aulas passadas. O evangelho de Mateus ele enfatiza as promessas feitas no Antigo Testamento sobre a vinda do nosso Messias. E a genealogia de Jesus é apresentada recuando lá desde Abraão, como falamos. E podemos fazer a leitura para você poder entender o que estamos falando. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, e Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Abinadab, Abinadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe e a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou de Jessé, Jessé gerou a rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão a Abias gerou a Asa, e a Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Uzias. Ou seja, se formos olhar aqui nesses textos, vamos perceber que em cada geração passaram-se 14 gerações, ou seja,
28 gerações, 2 gerações, na terceira 42 gerações, desde Abraão até Jesus. E isso é muito interessante. A expressão filho de Davi é a que mais aparece repetidamente no Evangelho de Mateus. Ele destina esse livro e mostra aos judeus de que ele é o filho de Davi. A utilização do termo reino dos céus ao invés do reino de Deus. Ele destina esse livro e mostra que Jesus é o próprio Deus encarnado, que veio como promessa e cumprimento de todos os profetas do Antigo Testamento. Mas em qual data foi escrito o Evangelho de Mateus? A data do livro é um pouco incerta, mas é muito provável que esse livro tenha sido entregue e escrito entre o ano 60 depois de Cristo e 70 depois de Cristo. É amplamente aceito que o autor do Evangelho de Mateus, ele utilizou o Evangelho de Marcos como uma grande base, como uma fonte do seu principal material. E isso aparece muito claro quando analisamos ambos os dois evangelhos. Os dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 606 estão paralelos, estão juntos, falam a mesma porção do Evangelho de Mateus. É possível que Marcos ele tenha escrito o seu livro, lá em Roma, como associado ao apóstolo Pedro, considerando que a obra de Marcos foi utilizada como fonte para Mateus. Então, uma data provável para que esse evangelho tenha sido escrito é por volta de 62 depois de Cristo. E é importante que após esta aula de Mateus, nós vamos aprender também a respeito do primeiro evangelho, porque Marcos ele é comumente aceito como o primeiro evangelho a ser escrito. Quais são as características, o resumo e o propósito do Evangelho de Mateus? O propósito do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como o Messias, o Filho de Deus. E ele descreve claramente no Evangelho sendo o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. E logo na genealogia do capítulo 1, o Evangelho de Mateus ele mostra que Jesus é o tão esperado Rei prometido. E ele tem esta base de chamar Jesus de Rei de Davi, de conhecê-lo como Rei Davi. O reino que ele trouxe é o cumprimento dessa redenção. Os judeus estavam aguardando um reino físico, um reino político, para que trouxesse ao seu povo uma libertação da opressão de Roma. Mas Jesus, ele vem como um rei espiritual para proclamar a liberdade dos cativos, proclamar a liberdade daqueles religiosos, a liberdade para adorar através da graça ao Senhor Jesus. E mais do que isso, tirar essa exclusividade do povo judeu e levar a mensagem do reino de Deus a todas as nações. O Evangelho de Mateus nos mostra e nos informa que Jesus, ele cumpriu as Escrituras, ele inaugurou o reino de Deus, ele comissionou os seus seguidores a espalhar o seu reino a todos os que são perseguidos, aqueles que eram aflitos, não importa qual fosse a língua de cada um deles. Jesus sempre procurou mostrar aos judeus que eles pudessem levar esta mensagem a todos. O Evangelho do Reino é para todas as nações, qualquer tribo, raça, nação, não importa, todo o mundo tem que receber o Evangelho de Jesus Cristo. E a tarefa de evangelizar é acompanhada de algumas aflições, de algumas perseguições que Mateus não deixa, e ele mesmo sofreu isso na pele, a respeito de proclamar esse Evangelho. Ele prometeu que um dia retornará ao reino de Deus e alcançará a sua plena realização. E Mateus ele mostra muito isso, quando a gente vai ver a partir dos últimos versículos, que ele vai falar sobre as tribulações, as aflições da igreja, mostrando algo escatológico para nós. Com um arranjo sistemático muito bem feito, o autor do primeiro evangelho ele traz uma categorização e organização de temas de forma impecável. Assim, Mateus nos proporciona experiência maravilhosa de lermos os relatos do ministério de Jesus, descritos por uma testemunha ocular, até porque Mateus, ou Levi, ele era um dos discípulos, ele era um dos 12 apóstolos. Mas quais são as curiosidades sobre o evangelho de Mateus? Dentre os evangelhos de Mateus, é o que possui o maior estilo para a nação judaica. Era o evangelho mais utilizado pela primitiva para justamente alcançar os judeus. E é o evangelho que mais cita a frase para que se cumprisse o que fora dito. Lembre-se sempre, Jesus é um cumprimento. E ele mesmo declara que ele não veio para abolir a lei, mas para fazer cumprir a sua lei.
A palavra reino, ela é encontrada 56 vezes no Evangelho de Mateus. E a expressão reino dos céus só é encontrada nesse Evangelho. É o Evangelho que mais apresentou Jesus como rei e rei dos judeus. Os 5 sermões principais encontrados no Evangelho de Mateus: o Sermão do Monte, as instruções aos 12, as parábolas do reino, a comunidade cristã que trata do caráter dos verdadeiros seguidores do Senhor, e o sermão escatológico de Jesus, aonde nenhum dos outros destacam com tanta clareza, a respeito desse sermão, um dos mais completos entre os evangelhos e sobre o ensino de Jesus. Embora esse evangelho tenha sido originalmente escrito para a igreja de Antioquia, que foi constituída por judeus e por gentios, é claramente objetivo de dizer que o Evangelho de Mateus não era apenas ficar restrito a uma pequena congregação, mas que fosse propagado também entre todos os seguidores de Cristo em todos os tempos. Então veja, o Evangelho de Mateus vem nos mostrar o quão importante é, quando nós recebemos o seu Evangelho, de como nós podemos trazer as pessoas, porque as pessoas não têm uma ideia mais ou menos do que é o Evangelho. Acham que Jesus veio, morreu, salvou a humanidade e está lá com outros deuses para serem servidos. Não, Jesus é o próprio Deus encarnado. E nós, como cristãos, temos a obrigação, a responsabilidade, como cidadãos dos céus, de levarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações, a todos os povos, a todos aqueles que estão de alguma forma ligados a uma religiosidade, a uma entidade, a um outro Deus, e mostrar a eles de que Jesus, ele é o cumprimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E por mais que você possa achar que eles não creem, mas sabe de uma coisa: a Bíblia Sagrada também é lida por todos eles, mas eles não têm essa compreensão. E eu e você, estudantes da palavra de Deus, somos juntos conhecedores desta palavra. Temos o Espírito Santo de Deus para anunciar e para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Use, leve, aprenda mais sobre o Evangelho de Mateus. Permita-se de começar uma leitura, que é muito gostoso ler o livro de Mateus. Comece a ler, comece a entender os seus mistérios e comece a tomar uso desta palavra para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque esta é a missão da igreja, de anunciar o Evangelho a toda a criatura. E eu vou encerrando aqui nesse momento, deixando a você a oportunidade de já começar uma leitura do Evangelho de Mateus e começar a desfrutar desse ensino tão maravilhoso que é esse livro. Na próxima aula estaremos iniciando mais alguma coisa sobre o Evangelho de Marcos, o primeiro Evangelho é escrito no Novo Testamento, que começou primeiro dentro de todos os outros Evangelhos. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.